Você acha que Aldebaran morreria sem derrotar um inimigo? Que ilusão a sua! Grande Chifre! Aldebaran é um personagem difícil de analisar, já que dentre todos os 12 Cavaleiros de Ouro, ele é, honestamente, o que menos se tem algo pra tirar. Não por ele ser um personagem ruim, pois já adianto que não é o caso, mas justamente por ele ter o menor destaque entre os 12, assim como a sua morte é também a mais confusa. No entanto, hoje analisaremos justamente o que ele tem de bom e de ruim, entender o simbolismo por trás de seu personagem e que segredos ele esconde em aspecto de sua criação e também em atitudes. Então, já peço seu like, comentário, para que dê o hype no vídeo se essa opção estiver disponível, além de mandar esse vídeo para os amigos. Considere também tornar-se membro do nosso canal, onde por apenas R$ 3,99 você pode ter acesso a benefícios exclusivos e ajudar o canal a se manter e evoluir. Meu muito obrigado às lendas do canal que já nos ajudam nessa nossa jornada e eterna subida das 12 casas. Com avisos e pedidos feitos, vamos ao vídeo. Aldebaran é o primeiro grande desafio que vemos no arco das 12 casas, sendo então aquele que é responsável por parar os avanços de Seiya, Shiryu, Yoga e Shun. Em sua apresentação, vemos que o Kurumada segue um padrão que já havia sido apresentado com outros dois personagens, Ayori em seu confronto contra Seiya no hospital e Shaka em seu confronto contra Ikki na Ilha da Rainha da Morte. Ou seja, o padrão que me refiro é sobre a demonstração descomunal de força que um Cavaleiro de Ouro possui, onde o Seiya é pressionado das piores formas durante esse combate. Porém, antes de analisarmos um pouco mais a fundo o contexto desse embate do Touro contra o Pégaso, vamos falar do nome do personagem. Aldebaran, como muitos de vocês já devem saber, é o nome da estrela mais brilhante da constelação de Touro, sendo ela 44 vezes maior em diâmetro que o Sol. Seu nome, então, já nos passa a ideia de grandeza que o próprio personagem tem. Na Taizen, é dito que Aldebaran tem 2,10 metros de altura, sendo o segundo maior cavaleiro dentre os que nos foram apresentados, ficando atrás apenas de Algete de Hércules e seus impressionantes 2,40 metros. Sendo então essa muralha humana, Aldebaran tem justamente o papel de ser o primeiro a impedir o avanço dos cavaleiros, já que apesar de Mu também ter aspectos de uma primeira muralha, como vimos no vídeo de análise do personagem, é Aldebaran que faz esse serviço nesse ponto da história. Ele é o choque de realidade para aqueles cavaleiros, onde todos foram instantaneamente derrotados por ele, sendo apenas Seiya aquele que sobra para lutar contra Aldebaran. E a luta, como eu disse, não foi fácil, mas Aldebaran sofre de um pequeno problema quando falamos dessa luta. Ou seja, ele tem que ser vencido. Se Ayori e Shaka em suas apresentações nos passaram a imagem de intocáveis perto dos Cavaleiros de Bronze, onde o próprio Seiya só teve uma chance com a armadura de ouro de Sagitário, a distância quando vemos o poder de Aldebaran já parece menor. Ele não é um demonstrador de poder como os outros dois, mas é aquele que é feito para ser superado e para servir de base para a evolução do protagonista. É claro, o Kurumada ainda tinha que demonstrar seu grande poder para que a tarefa não fosse simples, então Seiya é arremessado contra várias paredes, afundado no chão, perde a consciência e o próprio Aldebaran diz que, se não fosse a armadura de bronze restaurada por Mu, o Seiya já teria morrido. No entanto, a derrota do personagem, e sim, foi uma derrota e eu já expliquei porquê em outro vídeo aqui no canal, vem ao Seiya descobrir o fundamento de sua técnica e então produzir o Big Bang, cortando então o chifre do touro, já que aquela não era uma luta que poderia ir até o fim. Como o próprio Mu diz posteriormente, se Aldebaran tivesse lutado a sério, aquele lugar teria virado um mar de sangue. E acho que essa é a grande questão para que Aldebaran seja subestimado. Seu poder total nunca foi de fato visto, já que como sempre está na função de termômetro para o poder inimigo, ele sempre tem algum tipo de nerf ou desvantagem, seja ela autoimposta ou imposta pelos seus inimigos. É então que vamos para uma parte muito interessante, e é o posicionamento de Aldebaran no arco das 12 casas. Vejam, eu bato sempre na tecla que nada relacionado aos cavaleiros é algo necessariamente simplório. Eles não são soldados que seguem ordens de forma cega. Eles possuem pensamento próprio, livre-arbítrio, e isso abre espaço para muitas coisas, seja para traições, seja para dúvidas. Aldebaran é o primeiro dos Cavaleiros de Ouro que paga para ver a respeito dos Cavaleiros de Bronze. Ele tem dúvidas sobre o Grande Mestre, mas esse é um cargo que evoca tanto respeito e admiração que ele próprio diz achar impossível que o patriarca fizesse realmente tudo o que os boatos diziam que ele fazia. Matar homens inocentes não era uma atitude de alguém que comandava o santuário. Aldebaran, junto de outros tantos Cavaleiros de Ouro, tem ainda menos motivos para acreditar isso.
já que a sua verdade era que Xion ainda era o grande mestre. É bom lembrar, Aldebaran parte junto dos outros cavaleiros mais novos para completar seu treino, e nesse meio tempo acontece a rebelião de Saga, a fuga de Aioros e todos os eventos que moldaram o santuário. Para o próprio Aldebaran, Aioros deveria ser apenas um traidor sujo, enquanto Saga, por ter desaparecido, nunca teve a chance de virar o Grande Mestre. O mesmo Grande Mestre que ele conhecia enquanto criança não faria aquelas coisas horríveis. Ou faria? É justamente essa fagulha de dúvida que existe no coração de Aldebaran que permite que ele deixe Seiya passar junto aos outros. Mas além disso, é o Seiya quem planta essa dúvida em seu coração também. Entendam, Saint Seiya é uma obra de extrema emoção, e que a emoção guia muitas coisas no enredo, já que esse é o estilo do próprio Kurumada. Ver o Seiya lutar com tanta determinação, alcançar o sétimo sentido, ir além dos limites de sua patente, isso não te deixaria com uma pulga atrás da orelha? Seiya diz que está lutando para defender Saori Kido, aquela que se proclama como Athena, o que configuraria um ato de traição, junto, é claro, a tudo que eles fizeram antes. Mas se ele segue vencendo, segue se superando, se segue fazendo milagres, será que é ele mesmo que está errado? E de fato, Athena favorece. E eu adoro que Aldebaran tenha dúvidas, especialmente que ele seja o primeiro a ter essas dúvidas, já que ele também é o primeiro a perceber o que os Cavaleiros de Bronze vão se tornar. Mas chegarei lá. Ainda falando das 12 casas, aqui acaba entrando o problema da falta de conteúdo do personagem, já que após essas 2 páginas com o Mu, que de fato nos dão muito o que pensar, ele não tem mais nada. Tirando, é claro, ficar falando o quê? De forma surpresa e ficar repetindo coisas sobre o Saga de forma estupefata. O que é entendível aqui no contexto desse arco, já que as batalhas contra os Dourados são quase mini arcos dentro desse grande arco. E Aldebaran de fato não teria muito mais o que fazer. Mas o problema de fato começa mais agora. Quando vamos ao arco Poseidon, Aldebaran retorna à tela com a missão de proteger Saori e, em especial, os Cavaleiros de Bronze que estavam em coma no hospital. É então que Sorento aparece e nós temos o confronto entre os dois. E esse é um combate que não favorece em nada o Aldebaran. Mais uma vez, temos uma condição que nerfa o seu poder. Nesse caso, o poder de Sorento, que reduz as capacidades de combate do oponente, onde Aldebaran só podia utilizar 1/100º do seu poder. A luta que Aldebaran poderia demonstrar seu verdadeiro poder acaba sendo prejudicada, onde Sorento, por exemplo, reconhece que teria sido derrotado por Aldebaran no primeiro grande chifre que tomou. No entanto, nem tudo aqui é ruim. Essa luta tem 2 pontos que gosto muito: o sacrifício pela vitória e o reconhecimento de Aldebaran. O primeiro deles é bem simples. Aldebaran, vendo a situação difícil em que estava, parecia pronto para ir até o limite em sua missão de proteger Seiya e os outros Cavaleiros de Bronze. Ele fura seus tímpanos, abandona sua armadura e estaria disposto a levar aquele combate ainda mais longe, não fosse a interferência de Saori. É isso que se espera de um Cavaleiro de Ouro. E mesmo que a montagem para mostrar tudo isso tenha sido um pouco questionável, acho que o sentimento que transmite ainda é válido. O segundo ponto é sobre a fala de Aldebaran para Sorento, onde vemos dizer que aqueles Cavaleiros de Bronze são os sucessores dos Cavaleiros de Ouro. Ele fala inclusive que uma longa batalha aguarda aqueles quadros que protegeriam Athena, e imagino que ele já estava falando sobre Hades. É bom lembrar, mas Poseidon surgir nessa era foi um acidente do destino, onde o inimigo que o santuário estava pronto para combater era Hades. Sendo assim, imagino que Aldebaran, sendo o cavaleiro que era, sabia dos riscos daquela luta e de que talvez nem mesmo os 12 Cavaleiros de Ouro poderiam sobreviver. Afinal, a Guerra Santa anterior teve apenas 2 sobreviventes, sendo Sei e os outros próximos a Saori, que era Athena, além de serem aqueles que venceram muitos Cavaleiros de Ouro, deixando-os desfalcados, Aldebaran também sabia que eles fatalmente se envolveriam em batalhas ainda mais perigosas agora, tendo a fé de que eles poderiam sobreviver, que poderiam ser os guerreiros do amanhã. É por isso que a sua fala é então de entrega. Ele entrega a missão de proteger Athena para Seiya, aquele que reconheceu a força através do teste que propôs, aquele que plantou a dúvida em seu coração, e aquele que poderia morrer protegendo para que sua deusa, porque não teve a chance de verdadeiramente lutar, pudesse ser protegida. É então que temos a primeira morte de Aldebaran, onde vemos sua armadura impedindo a passagem de Sorento, marcando então o fim do personagem. Pelo menos é o que eu queria poder dizer. Sendo sincero, se Aldebaran morresse aqui, eu acharia o arco do personagem extremamente satisfatório e completo. Talvez com ele machucando mais o Sorento, ou gerando uma facilitação para que Shun pudesse vencê-lo posteriormente, mas sua morte seria boa.
É um ciclo que se fecha, seria mais um Cavaleiro de Ouro que morreria, deixando Athena mais desprotegida para o futuro, e os Marinas com uma melhor sensação de força também. Se um Cavaleiro de Ouro foi morto dessa forma por um deles, o que outros podem fazer? Acho que as expectativas mudariam, mas falarei melhor disso quando fizer a análise do arco Poseidon. O que acabou acontecendo foi uma volta súbita do Aldebaran em uma página, sendo explicado o porquê dele estar vivo depois. O impacto foi retirado, e o arco que se completava agora só perdeu o rumo. Imagino que o mestre tenha se arrependido de matá-lo, mas acabou tomando uma decisão que prejudicou muito o próprio Aldebaran. Quando vamos ao arco de Hades, ele escolhe matar o personagem mais uma vez, só que agora sem que tivéssemos visto. Nem mesmo uma interação com Saga, Camus e Shura. Vemos apenas Aldebaran morto e Niobe contando vantagem. E logo depois sabemos que Niobe estava morto também. Mas a pergunta que fica é, por que então deixá-lo vivo em Poseidon? Olhem quanta coisa bonita sua morte poderia representar no arco anterior. E como agora ela passa a ser vazia de sentido. O anime ainda deu a cena da morte dele, seu golpe final é Niobe, assim como vemos o Mu chorando, mas isso é muito pouco para o desfecho que ele poderia ter. Para não dizer que tudo nessa morte é ruim, sua inspiração é ao menos extremamente interessante. Aldebaran morre de pé para proteger sua casa, e o mestre Kurumada não fez isso apenas para causar impacto, mas sua morte é inspirada em Benkei, um monge guerreiro japonês que viveu em meados do século XII, nascendo em 1155 e falecendo em 1189. Sua história de vida se misturou ao folclore, e muito de sua origem é um pouco distante. Existem diferentes histórias que retratam a sua origem, seja como filho de um chefe de templo, seja como uma criança que foi presenteada pelo filho de um deus com características de um demônio. É dito que, com 17 anos, Benkei já tinha mais de 2 metros de altura, sendo extremamente habilidoso em combates. Foi durante seus lendários duelos na Ponte Gojo, em Kyoto, que após vencer 999 duelos seguidos, Benkei foi derrotado por um homem chamado Minamoto no Yoshitsune, onde então passou a servi-lo como um guerreiro do clã. Após Yoshitsune ser acusado falsamente de traição pelo irmão e uma guerra estourar, onde seu lado acaba sendo cercado por inimigos, Yoshitsune deseja cometer seppuku, onde Benkei tem a missão de protegê-lo para que ninguém atrapalhe aquele momento. É então que ele luta contra todos que tentam se aproximar, sofrendo inúmeros ferimentos enquanto derrotava os múltiplos inimigos. Após o fim da batalha, perceberam então que o corpo de Benkei, apesar de tudo que sofreu, ainda estava de pé, como se mesmo após a morte, ele seguisse leal em sua missão. Essa então é a intenção do Kurumada ao dar ao Aldebaran essa morte de pé, mostrar como ele é leal e honrado, artifício que vemos também ser utilizado com o óxido de touro em Next Dimension. O simbolismo é de fato bonito, mas infelizmente não salva os defeitos da construção do arco, o que é uma pena. A finalização do personagem entra na mesma seara do Mu, uma construção mais coletiva dos Cavaleiros de Ouro enquanto grupo, se sacrificando, onde o Aldebaran, junto dos outros, luta por Athena mesmo após a morte, onde em ND ele reaparece junto aos outros para proteger Athena e Shijima. Algo que gostaria de destacar de forma breve, só por um acréscimo do anime, é a cena do Aldebaran e Seiya se encontrando no Muro das Lamentações, onde ele diz de forma tão saudosa: "Há quanto tempo, meu amigo Seiya?" Aldebaran? Há quanto tempo, meu amigo Seiya? E acho esse um acréscimo realmente muito bonito. Aldebaran foi então tudo isso. Foi uma muralha e teste para os Cavaleiros de Bronze, foi aquele que duvidava de suas próprias crenças, foi o que entendeu quem eram os Guerreiros do Amanhã, foi o cavaleiro honrado que estava disposto a dar sua vida em prol de sua missão, e foi aquele que superou os limites da vida e da morte para seguir protegendo sua deusa. Seu desenvolvimento pode não ter sido perfeito, mas está tudo lá. Aldebaran pode ser subestimado por seu poder, mas ele seguirá sendo eternamente um personagem carismático e com tão pouco conquistou muitos, e que protegeu Athena não apenas com sua vida, mas além dela. Então, meu povo, por esse vídeo foi isso. Espero que tenham gostado, que tenham conseguido ver as coisas positivas e negativas do personagem e que isso tenha te dado um novo olhar sobre o Aldebaran. Mas especialmente, espero que tenham visto como não é preciso ofender alguém, sua índole e carreira para fazer uma crítica a defeitos ao longo de seu processo de escrita. Peço pela última vez pelo seu like, comentário e para que mande esse vídeo para os amigos. Como sempre, fiz com muito carinho e gostaria que ele chegasse a cada vez mais pessoas. Por esse vídeo foi isso, pessoal. Vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!